E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos ver a adição e subtração de radicais, né? Como é que fazemos as operações de adição e subtração entre dois ou mais radicais, beleza? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu quero lembrar vocês, caso vocês ainda não saibam, e informar aqueles que não sabem, que eu só posso fazer a adição e subtração de radicais quando os radicais são semelhantes, beleza? Entre radicais semelhantes. Como assim, Ramon? Se eu imaginar aqui, ó, raiz quadrada de 2 e 2 raiz quadrada de 2. O raiz quadrada de 2 e 2 raiz quadrada de 2 são radicais semelhantes, porque o termo, né, o fator radical são iguais, mas os fatores externos são diferentes, né? Aqui seria 1 e aqui embaixo seria 2, tá certo? Porque se eu tivesse simplesmente raiz de 2 e raiz de 2, eles não seriam semelhantes, né? Eles seriam iguais, é isso? Mas aí, se forem iguais, também dá para você fazer, tá? A adição e subtração também, beleza? Até porque eles teriam fatores externos iguais, né? Aí dá para fazer a adição e subtração entre esses radicais, tá certo? Mas quando eu vou fazer a adição e subtração entre radicais, basicamente eu vou realizar a adição e subtração dos fatores externos ao radical e não necessariamente dos radicais em si, né? Dos termos radicais aqui, das raízes. Ainda não estou entendendo, amor. Bem, vamos ver um exemplo para esclarecer. Tá? Se eu tiver aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Como eu tenho fatores radicais iguais, né? Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3, que é comum aos dois termos aqui da adição, da expressão aqui, né? Da operação de adição, eu vou pegar os coeficientes. Quem são os coeficientes? 2 e 3 e 5, né? Deixa eu pegar uma canetinha de outra coisa diferente. Ó. Vou pegar aqui, ó. 2 e 5 e vou realizar a adição entre eles. Então eu vou ter 2 mais 5 dentro de parênteses, tudo isso vezes raiz quadrada de 3. Por que, Ramon? Porque raiz quadrada de 3 é o fator comum aos, né, aos dois lados aí da adição. Beleza? Se eu fizer aqui a distributiva, né, eu tenho 2 raiz de 3 vezes vai dar 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 5. 3 raiz de 3 vezes 5 dá 5 raiz de 3. Tá certo? Continuando aqui, eu vou ter 2 mais 5, 7. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3. Tranquilo. Deu para fazer de boa, não é? Sem maiores complicações. Se eu tiver aqui, deixa eu ver outra situação. 3 raiz quadrada, raiz cúbica de 4 menos 2 raiz cúbica de 4. Lembrando, os fatores aqui, os termos radicais têm que ser iguais, né? Basicamente, eles só vão ter os fatores externos diferentes, o que faz que esses radicais sejam semelhantes, tá? Então, eu vou fazer a operação de subtração entre os fatores externos. Então, eu tenho 3 menos 2, tudo isso vai multiplicar raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. Oi. Raiz cúbica de 4, tá certo? 3 menos 2 vai dar 1. 1 raiz cúbica de 4. Multiplicar por 1 é ele mesmo, então simplesmente raiz cúbica de 4, tá certo? Se os fatores forem diferentes, não vai dar para você realizar a adição ou subtração. Vamos ver aqui uma situação. Vou pegar uma caneta aqui de outra cor, uma cor mais branquinha. Se eu tiver aqui 3 raiz quadrada de 5, vou pegar simplesmente raiz quadrada só para não ter o trabalho de colocar o índice, tá certo? Mas desde que o índice e o radicando sejam iguais, dá para você realizar a operação de adição e subtração. 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 menos 6 raiz de 5
menos 4 raiz de 5, raiz quadrada no caso, de 5. Como realizar essa operação? Os radicais são semelhantes, né? Todos eles possuem aqui a raiz de 5, então são semelhantes. Eu vou pegar os fatores externos e realizar as operações normalmente. Eu tenho 3 mais 2 menos 6 menos 4. Tudo isso vai estar multiplicando raiz quadrada de 5. 3 mais 2, 5. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 com menos 4, menos 5. Então eu vou ter menos 5 raiz quadrada de 5. Se você tem dúvida sobre esse processo aqui de adição e subtração, né? Adição entre um número positivo e negativo, que se torna uma subtração, tem um vídeo aqui do canal. Não tem muitos vídeos, então dá para você dar uma olhadinha. Tem um vídeo aí do canal, né, mais antigo, que eu estou explicando esse processo, tá certo? A processo de adição e subtração, a questão da multiplicação e divisão também, beleza? Então chegamos aqui a esse resultado aqui. Deixa eu limpar aqui a tela para a gente ver outras situações. Deixa eu ver aqui uma situação bem bacana para a gente trabalhar. Vamos imaginar aqui. Ué, cadê a caneta? Deixa eu pegar a caneta aqui. Se eu tiver aqui, raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 45. 45 não, 75. Vou pegar um problema já existente aqui. 75. Deixa eu apagar isso aqui. Raiz quadrada de 75 dividido para 2 raiz de 147. 147. Os meus alunos aí estão ligados, né, dessa questãozinha. Esse exemplo eu respondi em sala para vocês, né, para eles no caso. Fazendo aqui, se você olhar os radicais, eles aparentemente não são semelhantes, não é isso? Aparentemente não são semelhantes, mas para mim ter certeza se eles são ou não, eu vou ter que fazer o que? A decomposição desses radicais, né? Que pode ser que quando eu faço a decomposição, a simplificação de radicais, acabe resultando em radicais semelhantes, beleza? Então o que eu vou fazer? Pegar o 12 e vamos decompor. 12 dá para dividir por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Eita, os cachorros começaram a latir aqui agora, o grilo, a fazer o barulho que grilo faz, deu a moléstia. 2 ao quadrado vezes 3. Depois eu faço a simplificação. Mais raiz quadrada de 75. Vamos decompor aqui o 75, né? Decompor fatores primos. Vamos fatorar. 75 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar, né? Mas dá para dividir por 3. 75 dividido para 3 dá quanto? 25. Que dividido por 5 dá 5. Por 5 que dá 1. Então aqui temos 3 vezes 5 ao quadrado. Então no lugar de 75 eu vou colocar 3 vezes 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 147. Vamos decompor aqui, né? 147. 147. Bem, por 2 não dá, né? Por 3. Não, por 3 dá. 14 por 3 dá por 4. 4 vezes 3, 12. 12 para 14 fica 2. 2 com 7, 27. 27 dividido para 3 é 9. Aqui é 49, tá certo? 49 aqui. 49 dá para dividir por 7.
49 dividido por 7 é 7, não dá por 3, tá certo? Só dá por 7. Dividido por 7, né? Só dá por 7 não, mas o menor número primo possível é 7. Então 49 dividido para 7 dá 7, que é dividido por 7 dá 1. Então nós temos 3 vezes 7 ao quadrado. Vou tentar colocar aqui embaixo. 3 vezes 7 ao quadrado. Dentro da raiz quadrada. Aqui tem, ó, como o expoente é igual ao índice, né? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre simplificação de frações. Eu corto o expoente e coloco esse fator para fora do radical, né? Fica o fator externo ao radical. Então dá 2 raiz quadrada de 3. Mais esse 5 também é a mesma coisa, né? Corto o expoente, o 5 vai para fora do radical, eu tenho 5 raiz quadrada de 3. Dividido, aqui eu tenho 2 vezes o 7 também, o expoente corta, o 7 vai para fora do radical, 7 vezes raiz quadrada de 3. Aí agora, aqui em cima eu consigo fazer a adição, né? Porque os radicais são semelhantes, né? 2 raiz de 3 e 5 raiz de 3. Possui um termo em comum, que é a raiz de 3. É isso? Então eu consigo fazer assim, ó, 2 mais 5, tudo isso vezes raiz de 3. Você já poderia colocar aqui 7, mas eu vou fazer assim passo a passo. Dividido por 2 vezes 7 raiz de 3. Eu não vou multiplicar 2 vezes 7 não. Eu acho que, se não me engano, quando eu estava respondendo em sala de aula para meus alunos, eu multipliquei. Para depois a gente simplificar por 7. Mas aqui eu vou mostrar uma estratégia para vocês. Ó. Não multiplica. Deixa como está. Por que, Ramon? Por causa do seguinte. Ó. Quanto é 2 mais 5? 7, né? Então eu vou ter 7 raiz quadrada de 3. 7 vezes raiz quadrada de 3. Dividido por 2 vezes 7 vezes raiz quadrada de 3, tá? Deixa eu apagar esse raiz quadrada de 3 aí, ficou, né? Ficou um M da bexiga. 7 raiz quadrada de 3. Então o que acontece? A raiz quadrada de cima simplifica com a de baixo e dá 1, né? Multiplicando vai dar o mesmo valor. O 7 de cima multiplica com o de baixo, ou simplifica com o de baixo, tá? Não multiplica não, simplifica. O que sobrou no numerador foi 1 e no denominador 2, ou seja, meio. Se você quiser dividir, tá? Vai dar 0,5. Se não quiser, deixa meio mesmo, né? 1 sobre 2. Vai depender da questão, do problema, né? Depende da situação, tá? Eis a resposta. Essa ou essa aqui, né? É a mesma coisa, só está representado na forma de fração e na forma decimal. Ok? Adição e subtração de fração não, é? De radicais, entenderam? Espero que sim, tá certo? Até o próximo vídeo. Bons estudos a todos. E é isso. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.